Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo tendo uma certa idade, agem como se ainda estivessem no ensino médio? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar sobre maturidade ou imaturidade. Você é uma pessoa, você se considera uma pessoa imatura ou uma pessoa matura? Pessoal, não tô aqui para criticar ninguém não, viu? Isso é um vídeo porque estamos aqui para cada dia melhorar mais, tanto vocês quanto eu. Eu imagino que vocês estejam nesse vídeo porque vocês querem melhorar. Eu também tenho muito que melhorar. Eu acho que maturidade, em alguma época, em algum momento da vida, a gente acaba dando umas escorregadas. Depois a gente pensa, não precisava ter falado assim, podia ter feito diferente. Isso é do ser humano. Acho que é por isso que a gente está aqui, para assistir o vídeo, pensar e mudar nossas atitudes. Deixando claro aqui também que maturidade não está ligada à idade, à condição financeira, à escolaridade. Isso é uma personalidade da pessoa. Maturidade pode afetar a imagem que você quer passar. Aquela imagem boa, bonita, elegante que você quer passar pode ser interpretada de uma maneira errada se você é uma pessoa imatura o tempo todo ou a maioria das vezes. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Se você tem dificuldades em lidar com críticas, sabe? Leva tudo para o lado pessoal. Você está sempre agressiva ou na defensiva quando alguém te faz uma crítica. É claro que é uma crítica, não estou falando de uma agressão, falar, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer nada, não é nada disso. É uma crítica construtiva mesmo, uma crítica que às vezes a gente precisa ouvir mesmo não querendo ou achando que a outra pessoa não está, como eu posso dizer, a gente não acha que a pessoa tem razão, mas no fundo ela tem razão. Uma pessoa egocêntrica, ela vai querer sempre atenção para ela, tanto em serviço quanto em amizades, e isso pode causar uma má impressão, né? Uma imagem errada de você. Então, assim, evite querer ser o centro das atenções o tempo inteiro. Lógico que em algum momento a gente tem que ser o centro das atenções, para algumas pessoas a gente tem que, né, dependendo da conversa ali também, a pessoa tem que estar atenta, escutando o que a gente está falando, mas não queremos ser egocêntricas, não somos o centro da atenção. Pessoas impulsivas. A impulsividade é uma emoção que a gente tem que saber controlar muito bem, porque ela pode gerar uma consequência triste, às vezes uma consequência até grave, pelos nossos atos ou falas mesmo, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa sem pensar na impulsividade, às vezes a gente tem uma reação também sem pensar ali na impulsividade e aquilo gera uma consequência muito desagradável depois, que era o que a gente não gostaria. Então, a gente tem que evitar ser uma pessoa impulsiva. Dificuldade em lidar com frustrações. Uma certa dificuldade, acho que todos nós acaba tendo, mas aí eu quero chamar a atenção para um ponto bem importante. Uma simples dificuldade que depois de um dia, dois, você já aceitou, segue vida que segue, ou você fica remoendo aquilo por semanas, às vezes meses, sem aceitar o que realmente aconteceu. Caso o seu caso seja não aceitar mesmo o que aconteceu por semanas, meses, aconselho buscar uma ajuda profissional, às vezes um psicólogo, né, um terapeuta para te acompanhar e te explicar algumas coisas, ver no que você pode melhorar. Mas vamos lá, continuar o vídeo. Algumas pessoas não conseguem lidar com frustrações e têm choro excessivo, uma raiva excessiva. É disso que eu tô falando, entendeu? Quando você realmente precisa procurar um profissional para te auxiliar, porque além de você não conseguir lidar com aquilo, você vai ficar com algum sentimento por muito mais tempo, uma raiva, um choro, às vezes um isolamento social que te vai fazer entrar numa depressão. Então, assim, tem que diferenciar também alguns pontos de simplesmente uma imaturidade ou uma consequência mais grave de qual todos nós precisamos de ajuda. Ansiedade excessiva também, aquela falta de habilidade mesmo para lidar com as emoções, que é o que eu já até falei em outros vídeos aqui. Precisamos dominar nossas emoções, não as emoções nos dominarmos, né?
nos, não a emoção nos dominar, que é exatamente por isso que às vezes acontecem umas tragédias que poderiam ser evitadas, às vezes uma morte de uma briga de trânsito. Por quê? Porque a outra pessoa ali se enfureceu demais, uma besteirinha, de repente uma fechada, enfim, aí já gera aqueles palavrões, aquela briga, já sai do carro armado, ou às vezes não sai armado, mas pega o que tem na frente e bate no outro. Então, emoções a gente tem que controlar em todas as fases da vida, em todos os lugares, porque senão a gente se torna aquelas pessoas também que às vezes até algumas pessoas excluem ali do meio social porque sabe que não é uma pessoa fácil de lidar, tem que ficar medindo as palavras, porque senão ela pode ter uma crise explosiva e gerar uma confusão que é desnecessária. Enfim, tudo isso a gente tem que saber dominar as nossas emoções. E isso, como eu disse, vai causar dificuldade em se relacionar, tanto profissionalmente, tanto no meio pessoal, amorosamente, vai te causar sempre transtornos, vai ser difícil. Você vai passar uma imagem da qual você não quer passar. Eu tenho certeza que ninguém quer passar uma imagem de briguento, estourado, sabe? Assim, é diferente de você falar o que precisa ser falado, mas tem que saber falar a sinceridade, né? Não estou dizendo aqui também para ninguém mentir, ficar fingindo, não. É para controlar as emoções, falar as coisas certas, sabendo falar com uma certa cautela, dependendo até do qual é o assunto, porque às vezes é um assunto muito importante, ou às vezes é muito polêmico. Então a gente tem que saber, né, ter um certo jogo de cintura. Vou dar algumas dicas aqui para aumentar a maturidade, né? É possível, graças a Deus é possível, né? Como eu disse no início do vídeo, queremos sempre ser pessoas melhores, então a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana. Às vezes não consegue hoje, mas vai conseguir essa semana. Então é importante a gente ter um autoconhecimento, essa é uma das primeiras coisas, né, para imaturidade, ter um autoconhecimento bem crítico mesmo da gente. A gente pode mesmo se criticar e falar, poxa, eu tô errando nisso aqui, isso aqui não é legal, eu preciso ter mais paciência, às vezes com uma determinada pessoa, às vezes como um todo, eu tenho que melhorar a minha paciência, eu tenho que ver por que eu sou assim. Às vezes a causa é bem interior mesmo, né? Por isso que vale a pena às vezes a gente fazer um autoconhecimento, uma reflexão bem profunda. Ter empatia, se colocar no lugar dos outros também vai te ajudar a ser uma pessoa mais madura, né? Vai acabar com a sua imaturidade, porque quando você se coloca no lugar do outro, logo você vê, eu não quero que façam isso comigo, né? Então aí se você não quer que façam isso com você, também você não deve fazer com o próximo. Paciência. Essa é uma das virtudes um pouco mais difícil, eu confesso, para mim, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu trabalho isso também, eu tento ter paciência, porque precisa. As coisas não acontecem tudo como a gente quer, como a gente gostaria que acontecesse, infelizmente, ou felizmente, né, que é pra gente também aprender, que é onde eu disse, né, estamos aqui para aprender. Então, há muitas coisas fogem do nosso controle e a gente tem que ter paciência, tanto com as outras pessoas quanto com as situações que às vezes exigem que a gente tenha bastante paciência. E se você chegou aqui, não esquece de curtir, de deixar um comentário para mim, de compartilhar e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.